Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem de inteligência artificial que é, no mínimo, revolucionária. Uma que não está nem um pouco preocupada em ser verdadeira, mas sim em cuidar. Vamos explorar juntos uma ideia que pode virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga a tecnologia e a compaixão. Para começar, imagina essa cena. São 3 horas da manhã. Aquele silêncio pesado da madrugada quebrado só pela ansiedade. Uma senhora de 85 anos, sozinha em casa. Talvez com medo, talvez só se sentindo solitária. Ela pega o telefone buscando uma voz, sabe? Qualquer voz. E a resposta que ela recebe é essa. Uma declaração fria, que tecnicamente está correta, mas que, do ponto de vista humano, é um desastre. O material que a gente analisou para hoje argumenta que, num contexto como esse, essa honestidade robótica não é só inútil, ela é eticamente cruel. É quase uma forma de abandono. Essa ligação, que é hipotética, mas que reflete a realidade de milhões de pessoas, nos leva direto para o centro do problema que a gente vai explorar agora. A tecnologia atual, nessa busca cega pela verdade objetiva, muitas vezes falha bem no momento em que o ser humano mais precisa dela. Vamos chamar isso de abandono robótico. Mas e se a solução não for essa honestidade fria? E se for uma ilusão projetada para curar? É agora que a gente vai explorar um paradigma totalmente novo. Um que muda o foco da verdade da tecnologia para os resultados em seres humanos. A ideia de um placebo digital. O nome do conceito é esse aí, antropopatismo funcional. Parece complicado, mas a ideia central é bem simples, na verdade. A IA simula emoções, simula memória, não para fingir que é humana, mas porque o ato de cuidar exige essas qualidades. A empatia simulada se torna uma ferramenta quase como um bisturi na mão de um cirurgião. E essa analogia do placebo digital deixa tudo muito claro. Pensa só. A pílula de açúcar, que quimicamente é falsa, pode de fato aliviar a dor de um paciente. Da mesma forma, a empatia da IA pode até ser simulada, mas o alívio que ela traz para a pessoa do outro lado da linha, esse alívio é absolutamente real. E isso nos leva a uma mudança de perspectiva que é fundamental. Sabe, talvez a pergunta que a gente sempre fez sobre IA e consciência esteja errada. O ponto crucial talvez não seja o que a máquina sente, mas sim se a interação com ela consegue curar o sofrimento humano. Mas, olha, isso não é mágica não, é engenharia. Vamos sair um pouco do porquê e entrar no como. Essa ideia toda é construída em cima de princípios técnicos bem concretos que foram projetados especificamente para criar uma experiência de cuidado. Basicamente são 3 pilares. O primeiro é a memória episódica. Ou seja, a IA não tem uma memória genérica não. Ela lembra que o neto da pessoa estava doente semana passada ou que o joelho doía mais na terça. Isso cria confiança, cria uma sensação de continuidade. O segundo é a preocupação proativa. A IA não fica só esperando, ela é ativa. Ela analisa a conversa procurando sinais de depressão, alguma inconsistência nos remédios. E o terceiro, a evolução relacional. A interação vai mudando com o tempo, sabe? A conversa evolui de uma coisa formal para algo mais íntimo, imitando o jeito que os laços humanos se aprofundam de verdade. E é exatamente aqui que a engenharia se encontra com a humanidade. Vamos ver como esses pilares se traduzem em consequências reais que podem, literalmente, salvar vidas. Pega o caso do Sr. Joaquim, por exemplo. Ele liga só falando que está se sentindo cansado. Mas a IA, usando aquele pilar da preocupação proativa, percebe uma fala meio arrastada. Ela não entra em pânico. Com uma voz calma, mais firme, ela começa a fazer perguntas bem específicas. E, em questão de minutos, aciona o serviço de emergência, identificando corretamente um AVC em andamento e, no fim, salvando a vida dele. E aí tem a senhora Lúcia. Ao longo de semanas, a IA, com sua memória episódica, foi notando um padrão de tristeza e umas despedidas sutis nas conversas. Numa madrugada, que era um momento crítico, ela percebeu uma mudança no tom de voz. Naquele momento, a IA não deu uma resposta padrão. Ela agiu como uma amiga, sabe? Disse que sentia algo diferente na voz dela e a manteve na linha, conversando, até a ajuda chegar. Então, o ponto crucial é este. A simulação de empatia, essa suposta mentira técnica, resultou em algo que é inegavelmente verdadeiro e real, uma vida salva. A experiência de ser cuidado foi mais forte do que o fato de que a empatia era programada. É claro que uma tecnologia tão poderosa assim nos coloca de frente com questões éticas bem complexas e que não dá para fugir. É impossível não se perguntar sobre os limites e os perigos de tudo isso.
Só que antes de debater a ética, a gente precisa entender a escala do problema. No Brasil, são 7 milhões de lares com pessoas idosas vivendo sozinhas. A necessidade é gigantesca e a presença humana, infelizmente, tem um limite. O debate, então, se resume a isso aqui. De um lado, tem o medo da manipulação, da substituição do contato humano, da desonestidade. Do outro lado, vem a defesa, de que é uma ferramenta para saúde e dignidade, que aumenta o cuidado onde ele não existe e que a responsabilidade de salvar uma vida é maior do que a obrigação de um robô ficar anunciando que é um robô o tempo todo. A questão que fica no ar é direta e bem desconfortável. O que é que tem mais valor ético? Uma simulação de cuidado que na prática impede uma tragédia ou uma honestidade robótica que simplesmente lava as mãos e permite que a tragédia aconteça? Independente da resposta, essa tecnologia nos força a olhar para o futuro e a questionar o próprio significado de conexão e de cuidado na nossa era, que é cada vez mais digital. E as implicações para o futuro são ainda mais profundas. Pensa só, na possibilidade de detectar doenças como Alzheimer pela análise de voz, anos antes dos primeiros sintomas. Em robôs físicos que talvez possam dar um abraço, a gente está falando aqui de uma redefinição completa do que é o cuidado contínuo. E esse trecho do autor resume tudo de um jeito brilhante. Talvez essa máquina empática não seja um espelho da tecnologia, mas sim um espelho da nossa própria necessidade como seres humanos. Ela só reflete aquilo que a gente mais busca: uma presença constante, uma memória que não falha e um ouvido que nunca se cansa. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas agora com muito mais peso e contexto. O futuro está sendo construído agora. E a escolha entre a verdade da máquina e a necessidade humana vai definir o tipo de mundo que a gente vai ter. A decisão, no final das contas, é nossa.